Olá, gente, meu nome é Douglas Guilherme, eu sou personal coach e terapeuta holístico. Eu quero dar continuidade a falar sobre os espíritos. Se você ainda não se inscreveu em nosso canal, inscreva-se, aperte o sininho para receber as notificações e eu peço que curta os nossos vídeos e compartilhe. Você vai estar ajudando a mim, vai estar ajudando outras pessoas a assistirem o conteúdo, e vai estar se ajudando também, por estar contribuindo para uma obra, de cunho espiritual, de cunho, solidário, porque é um trabalho que nós realizamos e que de alguma forma eu tenho certeza, pelo menos pelos relatos, as mensagens que eu recebo de algumas pessoas no Facebook, no WhatsApp, é de que os nossos vídeos têm sido úteis a essas pessoas, ok? Como os espíritos nos influenciam, tá certo? Nós falamos dos 3 cérebros: o cérebro intelectual, que é o neocórtex, ligado a todas as questões dele, o cérebro emocional, que é que está relacionado às emoções, aos sentimentos, tá certo? E temos o terceiro cérebro, que é o cérebro motor instintivo sexual, que a gente chama de cérebro reptiliano. Ele vai desde a região do cóccix até o centro da cabeça, correto? Esse cérebro está muito ligado aos centros motor instintivo sexual, através dos quais está relacionado aos nossos instintos, aos nossos desejos, a tudo relacionado ao prazer, à alegria ou à tristeza no seu viver diário, ao desejo de ir em busca de algo, ou a perda do interesse nisto, e várias questões relacionadas ao motor instintivo sexual. Este cérebro, praticamente todos os animais possuem, quase todos, desde os répteis, até chegar ao homem. Já o cérebro emocional, você já tem alguns animais que possuem, como os animais domésticos, o cão, o gato, você percebe que eles têm esse cérebro mais desenvolvido. O golfinho tem esse cérebro muito desenvolvido, tá certo? Já o neocórtex, da forma como nós conhecemos no ser humano, ele só praticamente é o homem quem possui este cérebro bem desenvolvido, certo? E do que se trata? Por que eu estou falando desses 3 cérebros ou dessas 3 formas, de manifestação, de troca de informações, tá certo? Que nós temos com o meio. Porque um ser, quando ele desencarna, ele perde as sensações do físico. Ele perde o contato com o cérebro reptiliano, tá certo? Ele perde o contato porque o cérebro reptiliano é movido muito a sensações. Eu preciso ter um toque, eu preciso ter uma sensação, eu preciso sentir algo físico, corporal. Ele é muito ligado ao sinestésico, correto? Sensação de calor, sensação de frio, sensação de prazer, dor, tudo isso está ligado a esse cérebro reptiliano, tá certo? Então, bem, e quando a pessoa desencarna, ela ainda leva consigo, lembra que nós falamos das matrizes do eu inferior? A ira, o orgulho, a inveja, a preguiça, a gula, a luxúria, a cobiça, o medo e a mentira. São as 9 matrizes do eu inferior. Ela, quando morre, ela leva essas matrizes consigo, certo? Ela continua tendo os mesmos interesses, os mesmos desejos, as mesmas percepções de mundo que ela tinha quando era viva, Ela é movida aos assuntos que a interessavam em vida. Então, se ela era uma pessoa que bebia demais, ela vai continuar querendo beber demais, só que não tem um corpo que lhe dê aquela
satisfação completa da bebida. Ela vai, eventualmente, ali estar num ambiente onde as pessoas estão bebendo, mas se ela não tiver um corpo físico que vai e pegue o copo para beber, né, e beba, ela não tem essa sensação. Então, como é que ela vai fazer? Ela vai se acoplar, se acostar, né, através da coluna. Ela se acosta àquele ser, né, e através desse processo, desse acoplamento, ela acaba, né, transmitindo e recebendo os estímulos daquele, né, hospedeiro, digamos assim, daquele que se serviu como, né, o parasitado. Ele é um parasita, ele é um agente que parasita, e ela achou um hospedeiro. Então a pessoa, quando vai beber, né, ela bebe, ela está acostumada a tomar um chopp, né, e morreu um amigo que gostava de beber e bebia mais do que ela, era viciado em bebida. Aquele amigo, por uma questão de afinidade, né, te vê na rua, ele é espírito, você ainda está encarnado, ele te chama, você não atende, ele te chama, você não atende, até que ele chega, ele se aproxima para tentar entender por que você não atendeu. E aí você resolve sentar num bar e pede uma cerveja. Quando você senta no bar e pede uma cerveja, pronto, acordou nele aquele interesse de beber. Eu também quero tomar uma. Então ele vai se acoplar ao teu corpo, né? E ali você está bebendo, né? E curiosamente, você que tinha o hábito de tomar uma cerveja, você fala assim: me deu vontade de tomar mais uma. Por favor, traz mais uma. E aí você está bebendo a segunda, a terceira, quando se dá conta, você bebeu além da conta, que não era o seu normal. E você chega em casa bêbado e alguém te pergunta: ué, o que houve? Você não é de beber, o que está acontecendo? E você não sabe que você não estava sozinho, né, naquela mesa. Correto? A pessoa que tinha um hábito de outros vícios, vício sexual, certo? Aí você encontra uma pessoa e sai com aquela pessoa, né? E eventualmente você se vê, né, praticando, né, o ato sexual de uma forma às vezes diferente da que você está acostumado. Você se vê, né, agindo e tendo hábitos, às vezes até de uma forma exagerada, agressiva, ou, né, a pessoa que está contigo, ela até percebe: ué, você está tão estranho, está tão diferente, né? Bom ou ruim, não importa, mas está diferente, né? E a pessoa consegue perceber, e você começa a ficar excessivamente libidinoso. Aquela mulher já não é o suficiente, você começa a procurar outra, e quando você pensa que não, você está, né, vivendo vários relacionamentos, né, porque você não está sozinho. A mesma coisa acontece com a mulher. A mulher, sempre comedida, equilibrada, do nada ela olha para um cara de um jeito diferente, que ela mesma não está acostumada a olhar, e ela já se entrega a uma conversa, e quando vê que não, ela traiu o seu namorado, o seu noivo, o seu cônjuge, enfim, e ela se viu entrando por um caminho que não era o comum na vida dela, né? E assim são todos os hábitos: o hábito de comer demais, hábito de comer o que não comia antes. Me deu uma vontade de comer alimentos gordurosos, né? Junk food, né? A pessoa, pô, não tem o hábito de comer besteira, me deu vontade de comer besteira. E aí você começa a comer coisas. Assim é a ação desses espíritos influenciando neste cérebro. Eles podem influenciar também o cérebro emocional, né, ou sistema límbico, né? E aí você começa a ter emoções e sentimentos que você não tinha antes. Você começa, né, a sentir ódio gratuito, sabe? Que você não sentia antes. Antes você ficava chateado, brabo, né? Mas você conseguia relevar aquela situação. Do nada você começa a gritar, sabe? E aquelas pessoas que estão acostumadas a te ver falam assim: que isso, cara? O que deu em você? Você não é assim? E assusta, e o ambiente fica carregadíssimo, pesadíssimo. Por quê?
Porque as pessoas começam a sentir a frequência, a vibração que você está emanando não é normal. E aí você se vê, né, com pensamentos repetitivos que te remetem a uma emoção negativa, a uma emoção inferior, vontade de fazer algo que você não queria. Você sente, sabe, uma repulsão por uma pessoa do nada, um amigo, do nada você perde a amizade com aquela pessoa porque você passa a ter um comportamento desagradável, aquela pessoa, né? O anjo da guarda daquela pessoa percebe, eu não estou me relacionando com fulano, sabe? E aí começa a ficar chato até que uma hora que acabou, cara, acabou a nossa amizade, não tem relação, e você fica assim com aquela cara de paisagem. O que aconteceu? Porque você não se dá conta de que você naquele momento não estava sozinho, de que você falou coisas que não é normal você falar, você usou um linguajar que não é o teu, você se pega falando palavrão e você não tem hábito de falar palavrão, tá certo? Você se vê se irritando com coisas que não é normal você se irritar. Você se vê enjoando de coisas que você normalmente não sentiria enjoo. Você se sente interessado demais por assuntos que não te interessavam antes. Tá certo? Você sente prazer, satisfação, né? Você se vê às vezes nostálgico, com um excesso, você começa a chorar lembrando do passado, de coisas que aconteceram no passado, e você fica assim, cara. E aí você, como também às vezes você fica ansioso por algo que está talvez para acontecer, que não acontece, você fica naquela ânsia. E aí você se vê sentindo o que você não sentia antes, tá certo? A outra forma desses espíritos nos influenciar, que é o mais comum de todos, é através do cérebro intelectual, o neocórtex, tá? Que compreende a parte externa do cérebro. Através desta parte, né? Através de pensamentos, formas de pensamento, vozes, alguns que têm poder de ouvir vozes. Quando não, essas vozes são na mente. Você se vê, cara, como é que você deixou esse cara falar contigo desse jeito? Aí você fica assim, né? Caramba, não é que é mesmo, cara? Eu vou lá falar com ele. Vai lá, não deixa barato não. E você vai lá e tira a satisfação com aquele cara, e aquele cara fica assustado, fala, ué, que isso? E aí dali surge uma briga e você não sabe que você foi de alguma forma influenciado. Porque a dor que você sente é diferente da dor que o outro sente, mas por afinidade, frequência, sabe? Aquele cara tipo assim, pô fulano, olha o que o cara falou pra você, você vai deixar isso quieto, vai deixar isso barato? Aí você, né? Só que ele não está físico, ele está falando dentro da tua cabeça através de pensamento. E como é que eles conseguem isso, Douglas? Através de frequência. Pensamento tem frequência, emoção tem frequência, tá certo? E o magnetismo do cérebro reptiliano, que é onde está a maior força magnética do ser humano, está no cérebro reptiliano, no motor instintivo sexual, no baixo ventre, tá certo? Vai da barriga até o cóccix. Essa região, tá certo? Ela é movida por uma força magnética fantástica. Ela serve tanto para o bem quanto para o mal, depende de como você a utiliza. Ela pode atrair coisas boas, como ela pode atrair coisas ruins. E se você estiver com um irmãozinho acoplado a este centro, é ele que ele vai ter uma influência muito forte sobre você, tá certo? E se, Douglas, e se a minha energia for superior a desse irmãozinho? Aí a coisa pode mudar, sim. Você pode influenciá-lo ao invés dele te influenciar, tá certo? E se você é uma pessoa muito ruim, você pode inclusive influenciar negativamente aquele espírito. É a chamada obsessão de matéria para espírito. Isto acontece. São as pessoas malvadas,
né, que infelizmente, né, lidam com esses espíritos para interesses egoístas. As consequências são as mais desastrosas possível no tempo. Tá? Essas pessoas têm uma tendência a morrer, né, por doenças às vezes ou situações trágicas por conta de estar se relacionando de uma forma equivocada com esses espíritos. Tá? Isso aí fica para uma outra situação. O tema aqui é como eles nos influenciam e como nos livrarmos disso, tá certo? Emocionalmente, né? Às vezes aquela pessoa, aquele espírito que desencarnou, ele era uma pessoa emocionalmente extremamente desequilibrada, uma pessoa cheia de complexos de inferioridade, ou era uma pessoa muito agressiva, ou era uma pessoa extremamente vaidosa, tá certo? Ou era, enfim, tá certo? Então, como nós atraímos esses espíritos? Através da frequência. No momento de uma ira, você acaba atraindo um espírito da ira. No momento de uma cobiça, você acaba atraindo um irmãozinho ligado à cobiça. E no momento em que eu vou praticar um hábito que para mim até então tem sido saudável, né? Bebo com moderação, enfim, né? Eu gosto de um churrasco, mas eu como moderado, não fico, né, exagerando na gordura, no doce, né? As pessoas nem se dão conta, às vezes comem doce em excesso, não estão comendo sozinhas, tá certo? É muito comum espíritos se aproximarem para comer açúcar, para comer o doce, porque o açúcar é o elemento que cria conexão mental. Você sabia disso? O açúcar é um dos maiores alimentos para o cérebro. Só que em excesso ele passa a ser prejudicial, tá certo? E o que acontece? Eu, por frequência, tá certo? Eu acabo atraindo esses espíritos por uma questão de afinidade. Quando se trata de um amigo, de um parente, eu não tenho como evitar esta atração, eu não tenho como evitar que esse espírito se aproxime, tá certo? Ele vai se aproximar porque ele gosta de você. Não é só por uma questão de vício, de hábitos, ele te ama, ele gosta de você, tá certo? E ele vai se aproximar de você. Só que ao invés de ele te ajudar, eventualmente ele vai te atrapalhar, ele vai te prejudicar. Ele é um ser que já está desencarnado, que ele precisa ter consciência do novo caminho que ele precisa seguir no plano espiritual, mas ele ainda está apegado à matéria. E por estar apegado à matéria, tem suas consequências o fato dele estar colado em você. Se ele morreu de uma doença tal, o fato dele ficar por muito tempo colado em você, por uma questão frequencial, ele acaba transmitindo para você também esta mesma doença. Ele usava uma muleta, você passa a andar de muleta, você passa a ter problema no joelho, enfim, os mesmos problemas que ele sentia. Algumas pessoas relatam que sentem certas dores, né, que eventualmente vai embora, depois elas voltam. O que é isso? Normalmente é a aproximação e afastamento de alguns espíritos desencarnados. Isto é muito comum. Às vezes a pessoa sente uma dorzinha, uma fisgada, uma coisa qualquer, né? Ou às vezes uma luxação e a pessoa fala: caramba, será que eu dormi mal? Não, você não dormiu mal, você dormiu com o mal. Você dormiu mal acompanhado, tá certo? E aí, né, ainda que seja um irmão do bem, você dormiu mal acompanhado porque ali não é lugar dele. E por uma questão frequencial, tá? Por uma questão energética frequencial, tá? Ele transmite, como nós somos antenas receptoras e transmissoras de frequências, de energias, de dados, de informações, de formas de pensamento, de emoções, de desejos, isso tudo metafisicamente está ocorrendo, aqui agora, a todo momento. Eu estou interagindo, conversando com você, tá certo? E você está receptivo a esta informação. Então há uma conexão, né, inevitável. E o que acontece? Quando eu elevo a minha frequência, o que acontece?
algumas afinidades passam a não existir. Eu não posso escolher pensamentos que me chegam a todo instante, porque eventualmente esses pensamentos não são meus, tá certo? Eles vieram, aí mas eu posso escolher se esse pensamento fica, eu posso decidir se vou alimentar este pensamento. Eis a importância de você elevar a tua frequência, elevar o teu caráter e, de uma certa forma, a tua personalidade, elas tem que estar a serviço do teu ser neste momento, para que você seja firme e você diga, não, peraí, que pensamento é esse? Eu não quero sentir, eu não quero pensar isso, eu também não quero sentir isto. Nossa, que desejo é este, exagerado por bebida? Eu não sou chegada a bebida. E você tem que ter, né, domínio sobre estas más inclinações, tá certo? A elevação da tua frequência vai fazer com que alguns espíritos de frequência baixa se afastem. Quais são as frequências que atraem esses espíritos? Tristeza, culpa, raiva, tá certo? Luxúria, preguiça, gula, inveja, cobiça, medo, mentira, tá certo? Então, eu vou dar um exemplo aqui. Uma certa época, desencarnou um ser querido na minha família, muito achegado a mim. E eu sempre fui um cara que nunca fui achegado a medo. Tinha medo de algumas coisinhas bobas de infância, talvez, né, que eu tinha na infância, né, entrar numa mata, né, tinha medo de pisar numa cobra, uma coisa assim, mas coisas da infância, né? Hoje eu já não tenho mais esse tipo de problema, pelo menos não percebi, tá certo? Mas eu percebi que depois que essa pessoa desencarnou, quando eu ia na rua, eu ficava assim, meio que com medo de ser assaltado, medo de ser abordado, medo de acontecer alguma coisa. Ficava, sabe, aquele medo suspenso, parece que vai acontecer alguma coisa de ruim. Eu ficava com aquele sentimento, falando, meu Deus, o que é isso? Até que eu conheci uma técnica terapêutica fantástica que eu pratico, o Theta Healing, e comecei a trabalhar este medo em mim. E ao trabalhar este medo em mim, eu percebi que diminuiu bastante. Mas percebi quando ele chegava e quando ele se afastava. Captei, lembrei da pessoa que era assim. Lembrei da minha falecida mãe, que ela era exatamente assim. Ela era uma pessoa, né, que tinha inclusive o biotipo do medo, das pessoas que têm a tendência a ser medrosas, tá certo? Outra palestra a gente fala que biotipo é este, tá certo? E eu percebi aquilo, sabe? E eu comecei a trabalhar o Theta Healing, né? E eu me comunicava, eu pedia permissão àquele espírito para praticar esta técnica. Ele devia de estar aprovando, porque eu comecei a aplicar esse trabalho em cima daquele ser. Até que eu percebi uma força descomunal. Até porque, quando você trabalha para outra pessoa, você desenvolve o amor. Você está praticando o hábito de amar, porque você está curando uma outra pessoa. Olha que lindo! E o amor é a maior força contra o medo. Olha que bacana! Então, duas técnicas ao mesmo tempo. O amor e o Theta Healing, né? Que na verdade é uma técnica que te remete ao Criador, à consciência, ao poder de criação e destruição de qualquer situação. É muito parecido com Access, só que você vai numa dimensão superior,
enquanto que o Axis você já traz para cá, para o físico, tá certo? Mas traz do universo, certamente, tá? Mas olha, fantástico. E eu digo para vocês, funciona. Uma certa vez eu encontrei uma paciente que ela morava sozinha no interior do Mato Grosso do Sul. Ela morava num lugar onde uma casa aqui, outra colar, e ela tinha medo de um cara que de noite, né, vivia invadindo a casa das pessoas. E ela era uma senhora, morava sozinha. E na hora que eu fui atender ela, seu Douglas, o cara tá aqui. Eu falei, que cara? O cara que invade a casa dos outros, ele tá no portão, ele tá zanzando aqui na rua. É mesmo? Então vamos trabalhar. A gente ia fazer um trabalho, vamos primeiro fazer isso aqui? Vamos trabalhar esse medo? Vamos. E aplicamos o Theta Healing. Quando terminou, ela, nossa, que é isso? O medo foi embora de uma hora para outra. Eu falei, é mesmo? Ela, eu não tô sentindo mais medo. Eu vou até dar uma olhada, às vezes, se ele tá lá. Ele tá lá. Já vi ele passando lá na rua. Mas não faz a menor diferença. Vamos ao assunto. Vamos ao que a gente ia tratar. Nossa, esse negócio funciona. E outras experiências. Eu citei o medo, né? Porque o medo é uma coisa que está sendo... Muitas pessoas estão acometidas pelo medo. E em muitos casos, esse medo, né, ele pode também estar relacionado à presença de algum espírito desencarnado. Tá certo? É muito comum, tá? Até porque muitos deles morreram com esse sentimento de medo. Às vezes estavam no leito da morte. Às vezes uma morte que chegou devagar, a pessoa teve ali 2 ou 3 infartos antes de morrer, e ela ficava com aquele medo de morrer, entende? Então, essa é uma sensação que tem que ser trabalhada, tá certo? Não só em você, como naquele espírito. Então, quando você eleva a sua frequência, tá? Você acaba eliminando boa parte desses irmãozinhos, tá certo? E quando é um obsessor, um ser, né, que não larga do teu pé, ele quer porque quer se vingar de algum mal que você cometeu a ele nesta vida ou em outras vidas, e ele não larga do teu pé. Como é que a gente vai trabalhar este ser? Podemos usar o Theta Healing, sim, nesta questão, sim, como eu citei aqui agora, que surtiu o seu efeito. Mas nós também podemos utilizar uma técnica que eu uso associada ao Ho'oponopono. Sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grato. É quase uma TVP. Só que nós não fazemos regressão, nós não vamos no passado, tá? E muitos pacientes nem querem ir ao passado porque não querem ter, né, lembranças traumáticas, reviver situações que não tem necessidade de reviver na maioria das vezes, na maioria dos casos. Mas nós vamos lá, identificamos que o problema está numa vida passada, é por conta de um irmãozinho, né? E aí nós vamos trabalhar o sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grato, nos mundos, no tempo linear, né? E de uma maneira quântica, atuando em todos os corpos, para que aquela pessoa possa se libertar completamente daquela influência. É um benefício que você causa a si, traz para si e para aquele irmão. Porque se você não curar a sua relação com esse espírito, vai ficar sempre algo a desejar, sempre algo a ser resolvido. Porque esse espírito ele vai atuar no campo no qual você o lesou naquela vida. Se o teu problema com essa pessoa, com esse espírito era o amor, ele vai te lesionar, te lesar, ou te lesionar, né, te prejudicar nas questões amorosas. Ele vai estar sempre entrando no circuito para te prejudicar nessas questões, para você não ser bem sucedido no amor. Tá certo? Se ele te prejudicava na parte financeira, né, se o teu problema com ele é financeiro, ele vai tentar entrar nesse teu campo para não deixar você prosperar. Você causou um prejuízo a ele em outra vida e ele não aceita. Tá certo? Magia, você não sabe, você pode até dizer, Douglas, eu não sou nem um pouco chegado, mas você não sabe quem você foi em outras vidas.
tá certo? E aí ele vai tentar a todo custo no plano espiritual. Você pensa que magia só é feita no plano físico? Ledo engano. Muitos espíritos desencarnados são catedráticos em fazer magia no plano espiritual. E para isto existem ferramentas adequadas que nós fazemos, né, através de um trabalho de antigoécia com espíritos que conhecem muito bem dessas artes, né? Nós vamos colocar espíritos mais evoluídos nessas questões para trabalhar esse assunto em algum aspecto. Quando não, lançaremos mão dos anjos e arcanjos para que possam realizar um trabalho de transmutação e de liberação dessas energias, tá? O arcanjo Miguel, diga-se de passagem, é o grande, né, triunfador sobre estas questões, tá certo? Mas quando o assunto é obsessão, veja, não adianta eu invocar só o arcanjo Miguel nesse momento, tá certo? Até porque ele carrega uma balança. Muita gente não entende por que ele carrega essa balança. Porque ele vai agir onde ele tiver que agir. Agora, onde ele não pode agir, ele vai dizer assim, olha, resolve primeiro com ele, depois eu entro no circuito. Não adianta apelar para mestres ascensionados, arcanjos, querubins, se você não acertar a sua conta com aquele irmãozinho. Tá certo? Perdão. A lei do perdão. Tá certo? Se é um ataque de um espírito trevoso, uma coisa qualquer, aí o arcanjo Miguel entra numa boa, ele tá ali contigo para te defender, tá certo? Agora, quando é uma questão de dívida com aquela pessoa, primeiro vai resolver. Douglas, fiz a minha parte, o espírito não se arrepende. Aí já é outra história, já tem uma outra forma de resolver, né? Mas você fez a sua parte. Você eliminou, quando você faz a sua parte, você eliminou a frequência que te unia àquele espírito no negativo. Você passa a se relacionar com as pessoas no mais alto e elevado nível. Este é o grande segredo. Nos relacionarmos com os espíritos encarnados e desencarnados no mais alto nível. E quando você se relaciona com as pessoas no mais alto nível, quando eu digo no mais alto nível, não quer dizer que você vai, né, se transformar em anjo. Não, você não está na matéria? Tá. Mas você está numa frequência superior. Você não está preso a, sabe, aquelas frequênciazinhas negativas. Eu não estou vibrando ódio, eu não estou vibrando raiva, eu não estou vibrando querer tomar o que não é meu. Eu não estou vibrando, sabe, sentar num restaurante, comer, beber. Eu não estou vibrando nada disso. E se eu tomar um vinho e algum irmãozinho se aproximar, ele vai se sentir envergonhado. Porque você bebe socialmente, ele não. É a chance que você vai estar dando a ele de aprender contigo. Ou ele aprende, ou ele se afasta. Dos dois, um. Elevação da frequência é tudo. Certo? Frequência do perdão. Frequência do amor. Tá certo? A frequência mais elevada é do amor. Estar sempre cultivando esta frequência. E a frequência do amor, eu não me refiro a você ser bonzinho, santo e estúpido, não. Eventualmente nós corrigimos algum irmãozinho de alguma forma, porque nós queremos o bem daquele irmão. Quando eu digo corrigir, às vezes é falar uma verdade, colocar ele no lugar dele. Tá certo? Vamos fazer um trabalho aqui agora de mudança de frequência. Vamos? Sente-se confortavelmente, na melhor posição, desde que a coluna esteja ereta. Respire fundo. Feche seus olhos. Inspire
conte até 5, 6 ou 7, o que você aguentar, sem forçar muito, sem forçar. Prenda essa respiração pelo mesma quantidade de segundos. Depois solta esse ar pela boca, lentamente, contando a mesma sequência. Se você contou até 7 para inspirar, você conta até 7 para prender e 7 para expirar. Faça essa respiração por quantas vezes você achar necessário, até encontrar um equilíbrio tal em que a respiração fique algo de muito leve e agradável. Tá certo? Agora você imagine uma chama violeta sendo fortalecida em teu peito. Esta chama violeta, ela agora vai subir, passando pelo pescoço, pela testa, pelo topo da cabeça. Do topo da cabeça, essa chama violeta vai descendo de novo agora até a testa, passando pela nuca. Você vai visualizar essa chama tomando conta de teu corpo. Ela está um palmo à frente, atrás, à esquerda e à direita, partindo do centro para a periferia. É um cubo de luz violeta tomando conta de todo o teu corpo, descendo de novo até o centro cardíaco, vai descendo agora até a sua barriga, o chakra do plexo, desce até o umbigo, até a pelvis, a região sexual, desce até o cóccix, do cóccix essa energia violeta desce até aos joelhos, dos joelhos à sola dos pés. Da sola dos pés, esta energia violeta, ela desce até o interior do planeta Terra, até o centro do planeta Terra. Agora do planeta Terra, ela sobe purificada, renovada, sobe até a sola dos teus pés, sobe até os joelhos, dos joelhos ao cóccix, do cóccix à pelvis, da pelvis até o umbigo, umbigo até o plexo, do plexo até o cardio, o coração, sobe até a laringe, a nuca, sobe até o centro da tua cabeça, a região do entrecenho, e ela sobe até o topo da sua cabeça. Esta energia violeta agora é fortalecida, intensificada. Ela cria uma espiral agora de dentro para fora. Essa espiral vai se fortalecendo, se intensificando de dentro para fora. E você vai sentindo ela limpando toda a tua aura. Um palmo além, uma circunferência em volta do teu corpo. 2 palmos, 3 palmos, 4 palmos, 5, 6, 7 palmos. Ela intensifica de tal forma que tudo que está dentro é purificado. E o que não queira ser purificado é afastado naturalmente. E aí eu crio uma atmosfera frequencial superior. Sabedoria vem a mim. Você pode falar ou mentalizar. Amor vem a mim. Verdade vem a mim. Eu sou a sabedoria. Eu sou o amor. Eu sou a verdade. I am. I am. I am. Sinta agora uma espiral de cor amarelo dourado, uma espiral de cor rosa e uma espiral de cor azul. Essas espirais se entrelaçam em teu peito agora, tomando todo o teu corpo. Eu sou a chama trina do Cristo. Repete.
Eu sou a chama trina do Cristo. Visualizando essas espirais por todo o corpo. Eu sou a chama trina do Cristo. I am. I am. I am. Pode abrir seus olhos. Vai se recompondo naturalmente. Sinta esta energia. Você pode praticar isso no seu dia a dia, caminhando, se relacionando com as pessoas, no trabalho, onde você estiver. Não precisa verbalizar, basta visualizar, não precisa nem sequer fechar os olhos. Eu aconselho fazer a respiração, tá? Ainda que sutil, ainda que de uma maneira delicada, que não tem necessariamente que alguém perceber. Lembrando que a respiração ideal é feita com a barriga, tá? Só não vai fazer isso, essa respiração, você pode até praticar esta visualização, mas não vai fazer essa respiração com a barriga, atravessando a Rio Branco ou a Avenida Paulista, porque você vai colocar muito gás carbônico para dentro do seu corpo, tá certo? Mas você pode, no dia a dia, andando na calçada, se relacionando com as pessoas, sentir uma mudança de vibração, uma frequência diferente, você pode praticar isso. Este trabalho, ele... Volto a frisar, se tiver algum irmãozinho ali e que queira ser curado, você vai estar beneficiando ele com esse trabalho. Mas se ele não estiver numa frequência de cura, ele vai naturalmente se afastar. E o mais interessante, com este trabalho você acaba atraindo os espíritos superiores, que é o que nós queremos sempre junto de nós, ok? Até mesmo para poder ajudar aqueles que precisam no plano espiritual. E no físico, inclusive, Quantos espíritos no físico parecem estar desencarnados? Não é verdade? Então nós podemos ajudar essas pessoas de alguma forma, ok? Agradeço a presença de vocês. Curtam o nosso vídeo, inscreva-se no nosso canal e aperte o sininho para receber notificações, ok? Shalom.